Obrigado, Maestro César Timóteo. Não sou o pastor Juan, mas aprendi com ele, irmãos. Então, privilégio a gente estar aqui nessa manhã para a gente poder tratar das coisas do Senhor. Até porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se você está aqui hoje, é porque a misericórdia de Deus renovou sobre a sua vida. Se você acordou, se você pegou o seu carro, se você pegou o ônibus, o Uber, chegou aqui em segurança, é porque Deus tem zelo pelo teu coração. Ele tem zelo pela sua história. Ele tem zelo pela sua vida. E muito do que você vai viver só pode ser feito com êxito se você estiver nos caminhos do Senhor. E nós estamos numa série de mensagens chamada Cristão Contagiante. E eu fico refletindo muito sobre isso, porque um cristão que tem uma vida de êxito, ele não é indiferente. E além dele não ser indiferente, ele também não passa desapercebido, independente de onde ele esteja. Um cristão contagiante, ele não consegue simplesmente existir e não fazer diferença onde ele está. Um cristão contagiante, ele impacta, ele traz transformação. Seja na casa dele, seja no trabalho dele, seja nas relações com as pessoas, seja na igreja, no ministério onde ele serve. Ele não é uma pessoa ignorada. Ele é uma pessoa que, apesar de ser serena, é uma pessoa que tem a atenção das pessoas. Ele é uma pessoa que, apesar de ser muito calma como Jesus, apesar de nem sempre essa ser a sua natureza, mas aprender de Cristo que é calmo, as pessoas ainda o ouvem e o respeitam. Um cristão contagiante é uma pessoa que, apesar das suas atitudes contrárias ao mundo, ele ainda consegue ser diferente em muitas coisas, a ponto de impactar qualquer pessoa que está perto dele. E eu queria te convidar a refletir sobre a sua própria vida nessa manhã. Se você está sendo um cristão que contagia ou não. Se você é um cristão que é desprezado pelas pessoas, ou se a sua vida tem gerado um significado. E quando eu falo sobre uma pessoa que não é ignorada, quando eu falo sobre um cristão que não é desprezado, eu não estou falando sobre o cristão que fala mais alto que todo mundo. Eu não estou falando sobre o crente que é espalhafatoso. Eu estou falando sobre o crente que, apesar de não ser uma pessoa inconveniente, é uma pessoa que não consegue passar desapercebida aos olhos de quem convive com ele. Nós conhecemos inúmeras pessoas, inclusive nessa igreja, alguns que nem estão mais entre nós, mas que quando você olhava para a vida dela, não era uma pessoa extravagante, mas era uma pessoa que impactava com qualquer pessoa que ela conversava. É uma pessoa que gerava transformação nos ambientes, era uma pessoa que, como nós aprendemos, não é termômetro, porque o termômetro mede a temperatura do ambiente. Um cristão contagiante, ele é um termostato. Porque apesar do ambiente estar muito frio, ele chega e aquece. E apesar do ambiente estar muito quente, ele chega e traz um refrigério. O cristão contagiante, ele não consegue ser ignorado. As pessoas não conseguem ignorá-lo, porque ele é como Cristo. E toda pessoa que vive com Cristo, toda pessoa que um dia teve um encontro com Cristo, é transformada pelo próprio Cristo. Não existiu ninguém na humanidade que se encontrou com Jesus e ficou do mesmo jeito. Não, mas tem gente que não aceitou Jesus, teve gente que odiou Jesus, de fato. Mas Jesus não foi ignorado por essa pessoa. Toda pessoa que encontrou Jesus foi transformada. Ou ela amou mais a Cristo, ou ela se arrependeu dos seus pecados, quando percebeu as suas más obras, ou foi uma pessoa que, percebendo as suas más obras, odiaram a luz, rejeitaram Jesus. Mas Jesus não foi uma pessoa ignorada. O cristão contagiante é aquele que aprende com Jesus, ele não é ignorado. Ele enxerga o que Jesus enxerga, porque pessoas contagiantes são pessoas que têm uma percepção diferente das coisas. Quando você encontra alguém que é muito pessimista na vida, em relação ao seu casamento, em relação ao trabalho, em relação à igreja, o cristão contagiante, ele consegue te fazer enxergar por uma outra perspectiva. O cristão contagiante, ele fala, mas nem todo mundo tem uma esposa como você tem. Apesar de ter os problemas que ela tem, ela ainda é tua esposa. Nem todo mundo pode ter filhos. Sabe a quantidade de pessoas que não podem ter filhos e gostariam de estar no seu lugar? Apesar dos seus filhos te darem um trabalho, você tem filhos.
A quantidade de pessoas que estão vivendo em desgraça porque não congregam em uma igreja, apesar da sua igreja ter problemas, apesar da sua igreja ter defeitos, ainda assim é a casa de Deus, é o lugar que Deus escolheu para que você estivesse, para que você fosse alimentado. O cristão contagiante, ele é capaz de redirecionar o seu olhar, porque é isso que Jesus faz. Quem encontra Jesus tem o seu olhar redirecionado. Quem encontra Jesus tem a sua vida com um sentido diferente que antes não tinha. Quem anda com Jesus tem a visão do alto. E é essa visão que Jesus tem e que quem anda com Ele tem, que determina se nós somos ou não pessoas que vale a pena ser seguidas. Poxa, mas alguém tem que me seguir? Claro que tem. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se existem pessoas que olham para você e falam: quero ser como você, é porque você sim tem sido um cristão contagiante. Mas você é uma pessoa que as pessoas olham e falam assim: Deus me livre de crente, Deus me livre de líder, Deus me livre de pastor, Deus me livre de pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não amam. Certamente você é um crente que só foi batizado, mas não gera impacto em lugar nenhum. Mas para a gente continuar, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Quem achou, desachei? Lucas 5, versículo 17, ele diz o seguinte: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão o próprio Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe disse: o que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar, igreja? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado porque é o Senhor que nos trouxe aqui. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que o Senhor deseja. Deus, e a nossa oração nessa manhã é que o Senhor continue falando em nossos corações. Nossa oração, nosso desejo é que o Senhor esteja falando conosco de modo que vamos entender, que o nosso coração esteja sensível ao Senhor, que a Tua palavra não volte vazia como ela promete, meu Deus, mas que a gente consiga aprender do Teu Santo Espírito o que precisamos aprender nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Queridos, o texto que a gente acabou de ler fala de um período na vida de Jesus em que ele estava totalmente focado em demonstrar e anunciar as boas novas, totalmente focado em anunciar que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Poxa, mas Jesus não veio para isso? Não que ele não estivesse fazendo a vida toda, mas Jesus, por curar muitas pessoas, por operar muitos milagres, muitas pessoas estavam enxergando Jesus apenas como um curandeiro. Muitas pessoas, por ver que Jesus estava fazendo o cego enxergar, estava vendo o coxo andar, estava levantando o paralítico, muitos olhavam para Jesus e falavam: eu quero seguir esse homem, porque ele é alguém que faz milagre na matéria. Eu quero seguir esse Jesus, porque ele é alguém que faz a diferença na minha necessidade física ou material. Mas nesse período, Jesus estava muito desejoso
em que as pessoas não conhecessem por aquilo que ele fazia na matéria, mas por aquilo que ele fazia no coração. Apesar de vocês serem beneficiados pelos meus milagres na matéria, quero que vocês saibam que eu vim para o seu coração. Apesar de eu poder fazer muitas coisas, levantar o paralítico, eu quero levantar o teu coração. Apesar de fazer o cego enxergar, eu quero tirar a cegueira do teu coração. E muitas pessoas não entendiam porque viam Jesus apenas como um curandeiro, um realizador de milagres. Então a grande multidão que a gente vê na Bíblia, que muitas vezes seguiam Jesus, é porque queriam milagres. E às vezes a gente se pergunta, né, engraçado, por que Jesus não curou todo mundo? Por que quando tem a multidão seguindo a Jesus, ele cura um, ele cura dois? Por que ele não cura geral? Por que ele não faz a diferença na vida de todo mundo? Porque Jesus não tem interesse em ser conhecido por mim e nem por você como um curandeiro. Apesar dele poder te curar, apesar dele poder salvar a tua vida em muitos aspectos físicos, o propósito de tudo isso é fazer o nome dele conhecido no teu coração. Porque apesar de você ser curado hoje de alguma doença, certamente daqui 80, 90, 100 anos você não vai estar aqui. Apesar de você ser livre, liberto, de algum tipo de problema no trabalho, de algum tipo de problema financeiro, daqui a 90, 100 anos, certamente você não vai estar aqui. E tudo aquilo que foi solucionado aqui, foi bom enquanto você esteve aqui. Mas aquilo que precisa de fato ser solucionado é no teu coração. Porque daqui 100 anos, se você não estiver aqui de corpo físico, você vai estar na glória com Jesus. Você vai estar num lugar de descanso, você vai estar num lugar onde você vai desfrutar de fato o teu Salvador. Jesus, ele então queria ser conhecido como portador das boas novas. É isso que interessa a Jesus. E apesar dele ter realizado muitos milagres em Cafarnaum, que foi o lugar onde ele fez mais milagres, curou o paralítico, curou a sogra de Pedro, curou o homem leproso. Agora ele estava falando, gente, o negócio é o seguinte: eu sou filho de Deus, e vocês precisam crer, senão naquilo que eu digo, pelo menos a partir das obras que eu faço. E a verdade é que tem muita coisa que a gente vive em Deus, mas a gente não glorifica a Deus como Ele merece. Às vezes Deus faz muita coisa na nossa vida, e nós não glorificamos como nosso Salvador, mas apenas como um provedor. Nós não glorificamos como Senhor e Salvador da nossa vida, mas como alguém que está ali para tapar os buracos da nossa vida, para solucionar pequenos momentos da nossa existência. E enquanto Jesus for apenas um tapa-buraco na nossa vida, a gente nunca vai viver de fato a vida que Ele espera para nós. Porque a vida verdadeira não está nos milagres realizados na matéria. A vida verdadeira está no milagre realizado no teu coração. Porque apesar de uma pessoa estar bem fisicamente, se o teu coração estiver destruído, ela não vai impactar ninguém. Uma pessoa bem na sua saúde, mas com o coração morto, não consegue influenciar ninguém, não consegue transformar a vida de ninguém, não consegue levar o evangelho a ninguém. Agora, quantas pessoas doentes você conhece, que quando você vai conversar com ela, você sai mais vivo do que quando você chegou? Porque apesar do seu corpo exterior, apesar do seu exterior se corromper, o interior dela se renova dia a dia. Se renova dia a dia porque o coração dela está em Cristo. Ela entendeu que além do Senhor ser um grande provedor, Ele é muito mais do que isso. Ele é um Salvador. Ele é quem nos reconcilia com o Senhor. E isso diariamente. Porque às vezes a gente acha que um dia reconciliados com o Senhor, sempre reconciliados. E isso é uma verdade no aspecto da salvação. Mas às vezes nós falhamos tanto no nosso dia a dia e a gente pensa, eu já sou salvo mesmo, não sei para que eu preciso confessar pecado. Eu já sou salvo, não sei para que eu preciso me arrepender todos os dias. Eu já sou salvo mesmo, então não sei se eu tenho que levar tão a sério alguns direcionamentos bíblicos. Eu já sou salvo mesmo, então eu não sei se eu preciso deixar determinadas práticas. Ou se eu não deixar hoje, Deus tem paciência comigo para que eu deixe daqui 1, 2, 3, 4, 10 anos. Mas a verdade é que em 1, 2, 4, 10 anos você não vai produzir aquilo que você foi chamado para produzir. Você não vai contagiar da maneira que foi chamado para contagiar. Porque a vida em Cristo não é apenas você um dia se converter, mas é você continuar produzindo frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão fazer com que as pessoas olhem para você e vai falar, engraçado, conheço muito crente, conheço muita gente que vai para a igreja, mas poucos que têm o caráter de Jesus como ele tem. Poucos que têm a prática de Jesus como ela tem. Poucos que lidam com problemas como ele lida. Que interessante.
De fato parece um crente genuíno. De fato parece alguém que ama a Deus. E pode ser que hoje você tenha chegado aqui no culto por uma necessidade física. Pode ser que você tenha vindo ao culto hoje por uma necessidade material. E não há problema nisso. Porque muitas pessoas chegam à igreja porque tem algum parente doente. Porque tem algum problema no relacionamento. Porque estão com problemas financeiros, porque estão em crise de identidade, não sabem por que nasceram. Não sabem o seu propósito de vida, não sabem para onde ir. E a igreja nos ajuda muito nisso. Neste lugar, o Senhor traz direcionamento sobre a tua vida. Mas apesar de você ter chegado aqui por algumas necessidades físicas, e eu quero te dizer, Deus pode fazer. Deus está muito mais interessado na transformação do teu interior. Muito mais interessado em como você vai crescer como filho de Deus. Hoje Deus olha para a tua vida enxergando aquele pecado que precisa ser confessado. Hoje Deus olha para a sua vida enxergando aquele perdão que precisa ser liberado. E às vezes você acha que a sua maior urgência é uma conta que precisa ser paga, mas talvez Ele ainda não fez, porque Ele quer te mostrar hoje que ainda existe algo muito mais urgente no seu coração. Existe algo muito mais urgente do que resolver algo na matéria, que é na sua alma. E há quanto tempo na nossa vida Cristo não é a nossa prioridade? Porque talvez a minha prioridade como cristão é direcionar a minha oração para uma necessidade material e física. Mas há quanto tempo a minha oração não é: Deus, eu estou distante do Senhor. Deus, eu não vivo mais como eu vivia. Há quanto tempo os meus pecados não me incomodam mais? E qual foi a última vez que eu me entristeci pela minha condição espiritual? Porque eu me entristeço com muita facilidade sobre muitas coisas. A gente se entristece com muita facilidade. Porque o trabalho não está legal, não está do jeito que você esperou. A gente se entristece. Meu Deus, que crise de identidade é essa? Para onde que eu estou indo? Meu Deus, que lugar é esse que eu estou frequentando? Meu Deus, como é que está a minha casa? Mas qual foi a última vez que você se entristeceu pela sua condição espiritual? De você olhar para si e dizer: meu Deus, eu realmente estou distante do Senhor. As pessoas olham para mim e elas acham que eu tenho vida contigo, mas eu não tenho. As pessoas olham para mim e elas acham que eu sou homem de Deus, mas eu não sou. As pessoas olham para mim e elas estão me observando e me admirando por uma coisa que eu plantei lá no passado, mas que hoje eu não vivo. As pessoas acham que eu sou homem de Deus, as pessoas acham que eu sou mulher de Deus, porque apesar de me verem orar, não sabem que nas minhas orações eu não mais choro de arrependimento pelos meus pecados. E apesar de eu vir à igreja, apesar de eu servir na igreja, as pessoas não sabem que eu estou ali por um mero ativismo, e que eu não vivo, e eu não sirvo como o Senhor espera. A gente se entristece muito fácil. Mas o que Jesus de fato espera é a contrição de coração pelo nosso estado de alma. Porque o seu estado de alma é o que vai determinar como a tua vida vai ser e como a vida das pessoas que estão ao seu redor vai se tornar. É o teu estado de alma que vai definir se você é frutífero ou não. Se você vive de fato a palavra do Senhor ou não. Muitos iam até Jesus pela ausência da saúde física, mas poucos pela sua doença espiritual. Muitos vão até Jesus por uma ausência material, mas não por uma debilidade espiritual. No versículo 17, ele diz assim: certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então Jesus aqui, ele retorna para Cafarnaum. E essa multidão aqui, especificamente, alguns autores vão dizer que essa multidão, ela estava ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Diferente de outras multidões que estavam ali para ser curada, aquela estava ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer mesmo. E o texto fala, tinha muitos fariseus, tinham mestres da lei, pessoas que queriam colocar à prova o conhecimento de Jesus. Quem é esse que está arrastando multidões? Deixa eu ver se ele é alguma coisa mesmo. Essa multidão, diferente da outra, estava ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E talvez você pode pensar, nossa, que interessante. Finalmente uma multidão que não está ali por um milagre físico. Finalmente uma multidão que estava ali para ouvir direcionamento. O problema é que muitos que estavam naquela multidão estavam dispostos a ouvir o que Jesus tinha a dizer, mas não estavam dispostos a praticar o que Jesus estava dizendo.
E aqui eu vejo uma clara evidência de muitos crentes que ouvem sobre milagres e falam: eu não preciso disso. Eu entendo que Jesus não é um curandeiro. Eu não preciso disso. Eu entendo que Jesus não quer que eu compre uma vassoura ungida. Eu entendo que Jesus não é o meu Papai Noel. Eu entendo que Jesus não é o gênio da lâmpada. Eu sou alguém que vou à igreja e eu estou ali meramente para ouvir a palavra. Mas às vezes nós estamos na igreja para ouvir a palavra, mas desprezando o direcionamento da palavra. Se a palavra não for desse jeito, eu não gosto. Se a palavra não for expositiva do início ao fim, para mim não serve. Apesar do Espírito Santo falar o meu coração por uma pessoa que não é um líder da igreja, eu não aceito. Apesar de eu estar numa célula, eu não aceito o direcionamento do líder. Apesar de eu estar ouvindo a palavra do Senhor, eu não reconheço a autoridade de quem fala, apesar do Espírito Santo estar ministrando no meu coração. Tem muita gente que diz que não quer milagre, porque entende que Deus não é um Deus da prosperidade. Acha que Deus é só um Deus da palavra, mas quando Deus fala, não ouve. Quando Deus direciona, não cumpre. Quando Deus fala, não pratica. E às vezes nós não somos da multidão que quer Jesus por aquilo que Ele pode fazer, mas também não somos da multidão que quer os direcionamentos do Senhor. Então o que nós somos? De fato somos religiosos. O que nós somos? Pessoas que gostam da tradição, pessoas que gostam da liturgia, pessoas que gostam do formato, mas que não muda de postura. A gente até quer melhorar na vida, a gente até quer ser transformado, a gente até quer viver uma nova estação, mas dependendo do que Jesus pede, eu não sou capaz de fazer. Dependendo do que Jesus pede, eu até abro mão daquilo que eu tanto quero, porque se Jesus quer que eu mude de postura, se eu não sou capaz de abandonar o meu ego, se eu não sou capaz de entregar os meus pecados, se eu não sou capaz de me render e pedir perdão a quem realmente precisa, então não vale a pena mudar de estação. E essa multidão estava ali, embora não quisesse milagres, estavam ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer, mas colocando Jesus à prova, duvidando em seus corações de quem de fato Ele era, duvidando no seu coração de quem era o verdadeiro Deus. Talvez Ele seja só alguém bom na eloquência, talvez Ele só era alguém bom em convencer as pessoas, talvez Ele falava bem, Ele gesticulava bem, por isso Ele tinha uma multidão. Eu nem sei se tudo aquilo que Ele diz é uma verdade. E é interessante porque algo acontece aqui enquanto Jesus ensinava e muitos desprezavam. Versículo 18 diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Uai, mas você não falou que essa multidão não queria milagre? A multidão, mas tinha uma pessoa ali que precisava ser curada. Mas tinha tanta gente que eles não conseguiram entrar pela porta. O verso 19 diz: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. E como eu disse, um cristão contagiante, ele é aquele que as pessoas olham e falam: eu quero ser igual a essa pessoa. E sinceramente, eu vejo a atitude de 4 homens que carregaram um paralítico, que não tinha nada para oferecer. Eu não consigo não ficar surpreso com a atitude deles. Eu vejo 4 homens que estão carregando um paralítico, e eles encontram um empecilho. A dificuldade não era só o peso do paralítico, a dificuldade é que tinha uma multidão na frente. E a dificuldade é que eles tinham que encontrar uma maneira de colocá-lo na frente de Jesus. E descobriram um buraco no teto e desceram com esse homem. Pensa a dificuldade de descer um paralítico pelo teto, na frente de Jesus. Agora me chama a atenção aqui que esse homem ele não tinha nada a oferecer. Porque na maioria dos casos, paralíticos nessa época, eles eram mendigos miseráveis. Paralíticos nessa época, eles não valiam de nada. Eram considerados pessoas amaldiçoadas por Deus. Paralítico nessa época não tinha nenhum valor. Ele dava muito trabalho para a família, mas tinha alguma coisa no coração desses homens que fazia com que eles enfrentassem a multidão. Olha que interessante. Tinha alguma coisa nesses 4 homens que fizeram com que eles procurassem meios alternativos para que aquele paralítico, que não tinha nada a oferecer, fosse curado. Para que aquele paralítico que era considerado amaldiçoado por Deus, fosse sarado. Tinha alguma coisa no coração desses homens, e trazendo para nós aqui, imagina que você está lá.
Imagina que você está ouvindo Jesus pregar. Imagina que você está ouvindo Jesus trazer um direcionamento. Imagine que você tivesse acesso a Jesus pessoalmente. O que você diria a Ele? Certamente muitos diriam: Jesus, eu estou precisando de um milagre aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer. Outros vão dizer: Senhor, eu estou precisando aqui de uma promoção e eu sei que o Senhor tem condição. Pai, eu preciso que o Senhor, não sei, que o Senhor resolva alguma coisa aqui para mim, porque eu já tentei de todas as formas, mas não dá certo. Mas a atitude desses homens foi diferente. Talvez a única oportunidade que eles tinham de estar diante de Jesus, eles não pediram por eles, mas eles pediram por alguém que não tinha condição nenhuma. Não pediram por eles 4 homens, talvez representando 4 famílias, representando 4 diferentes empregos, representando 4 tipos de personalidade, 4 tipos de problemas, no mínimo. Mas o coração deles estava no paralítico que não tinha nada a oferecer. E é engraçado, porque é cômodo eu olhar para a minha vida, para minhas necessidades, e eu perseverar no meu crescimento. É fácil demais a gente perseverar no nosso crescimento. É muito fácil perseverar no nosso avanço. Isso é muito fácil, é gostoso. Nós somos ousados na busca das nossas realizações. Eu sou corajoso demais, eu sou muito inflamado, afinal, se trata da minha história. Afinal, se trata da minha pessoa, se trata do meu legado, se trata do meu destino. Então vale qualquer coisa e eu pago qualquer preço para que ele seja realizado. Para que os meus sonhos aconteçam, para que eu seja pleno. Mas quando eu olho para o lado, talvez eu enxergue um paralítico. Talvez dentro da tua casa tenha um paralítico. Talvez no seu ambiente de trabalho tenha um paralítico. Tem gente mais necessitada que você. Porque você conhece Jesus. Mas tem muita gente perto de você que não conhece Jesus. Tem muita gente que, apesar de ser um novo convertido, não tem condição de andar sozinho, precisa de ajuda. E às vezes eu coloco na frente as minhas necessidades. Tem gente sem fé, tem gente atribulada, tem gente depressiva. Mas eu olho para o meu sonho, eu olho para a minha necessidade. E talvez para ser um bom cristão eu até diga: não, eu vou orar por você. Não, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. E a gente caminha uma vez, a gente caminha 2 vezes, na terceira vez a gente desiste. E sabe por que a gente desiste? Porque tem uma multidão na nossa frente. Porque tem uma multidão enquanto você está carregando o paralítico. Tem uma multidão de pessoas impedindo de alguma forma que você consiga fazer o que você foi chamado para fazer. Um cristão que vive como Jesus, alguém que tem um coração como Cristo, não consegue abandonar um paralítico. Quem tem um coração igual Jesus não consegue abandonar uma pessoa que precisa de Cristo. Não consegue não pregar o evangelho para quem precisa. Não consegue não discipular uma pessoa. Não consegue não amar uma pessoa. Tem gente que às vezes eu fico pensando, eu falo: meu Deus, tem alguém que ora por essa pessoa? Tem alguém que está orando por fulano? Como é que está o casamento de fulano? Como é que está a condição espiritual dessa pessoa? E é interessante porque a gente precisa carregar essas pessoas no coração. Carregar essas pessoas na mente. Não é nada contagiante um crente que diz ser crente, mas não abre mão de quem ele é e dos seus privilégios em detrimento do outro. O crente que vive assim, ele não impacta ninguém. Ele não muda a vida de ninguém. Ele é alguém que passa desapercebido aos olhos de todo mundo. Ele não consegue inspirar ninguém. Meu Deus do céu, que vida é essa? Será que a gente foi chamado para ser salvo e não fazer nada? Será que a gente foi chamado para ser salvo e não impactar ninguém? Não gerar influência na vida de ninguém? E aqui eu não estou falando de você ter seguidor no Instagram. É de você ser influente a ponto das pessoas olhar para você e falar: eu quero ser igual a você. Porque você reflete Jesus. Porque você tem um caráter de Cristo. Porque eu vejo você fazendo o que Jesus faz, mas muita gente não faz. Esquecer um pouco minha roupa limpa e abraçar a gente que está sujo. É um fardo pesado, mas se a gente está disposto a carregar fardos para nós mesmos, por que não fazer em detrimento do outro que já está sem força? Por que não fazer em detrimento do outro que está morto, que já não aguenta mais levantar, que não aguenta mais andar? O cristão contagiante, ele vive assim, querido. O cristão contagiante não é aquele que prega bem, canta bem, faz bem. Não. Cristão contagiante, ele é diferente na sua postura. Ele é diferente do seu jeito de agir. As pessoas não conseguem ignorá-lo.
E eu acho incrível a visão desses homens, porque o texto fala que eles subiram ao terraço para que pudessem levar ele a Jesus. É ao contrário do que muita gente faz, do que nós fazemos, do que eu faço. Eu sou inclinado a desistir das pessoas pela deficiência delas. Ou eu sou inclinado a desistir das pessoas pela dificuldade que eu encontro na minha própria caminhada. Eu sou muito inclinado a me cansar e a delegar para outra pessoa, para fazer aquilo que Deus chamou para que eu fizesse. E sempre esperando a primeira dificuldade aparecer, para que eu tenha um motivo. Dizer, querido, não vai dar. Você me perdoa aí, mas depois a gente resolve. E é interessante porque a gente faz isso tanto quando a gente vai ajudar, mas a gente faz isso quando a gente também não quer ser ajudado. Porque às vezes você tem um pastor que te ama, você tem um líder que te ama, você tem uma igreja que cuida de você, você tem uma igreja que zela por você, você tem pessoas que estão preocupadas com o teu coração, mas por você não querer se submeter a um direcionamento que às vezes é doloroso, você fala, é porque você errou nisso ali, eu não sei se eu te dou mais autoridade da minha vida. É porque você errou naquele ponto, então eu não sei se eu devo dar a você a credibilidade que um dia eu te dei. É porque essa igreja, um dia, ela me feriu. E como essa igreja me feriu, então eu acho que esse lugar não presta para nada. É porque como eu percebi uma falha em determinado procedimento, então eu acho que todos são hipócritas. Mas a verdade é que por não suportar o direcionamento daqueles que Deus colocou sobre a minha vida, eu estou procurando o erro para que eu não avance. Eu estou procurando falha para que eu não conserte. Estou procurando um motivo para que eu possa jogar a toalha e falar, eu vou para outro lugar porque aqui me aperta demais. Eu vou para outro lugar porque aqui não me cabe. De fato, talvez aqui não cabe um coração orgulhoso que não aceita mudança. De fato, talvez não vai caber diante de uma liderança um coração que não quer transformação. Mas enquanto as pessoas quiserem, a gente vai insistir. O quanto você quer avançar, o quanto você quer mudar, o quanto você quer ir para cima, o quanto você quer ter sua vida transformada. Mas enquanto nós recebemos, às vezes a gente olha para o outro e fala assim, mas eu não tenho condição de fazer. Você tem condição de fazer. Quem já subiu um degrau, tem condição de ensinar o outro a subir um degrau. Quem aprendeu a escrever uma letra, pode ensinar o outro a escrever uma letra. Quem aprendeu a subir um pouco aquela montanha, pode ensinar o outro a subir uma montanha. E às vezes a gente está condicionando tudo aquilo que nós somos, e colocando limitações para que a gente não cumpra o que Cristo nos chamou para que cumpríssemos. Enquanto nossas desculpas estiverem à frente do chamado do Senhor, a gente vai ser um cristão que é desprezado, um cristão que não é percebido. Mas será que não é isso que eu tenho que ser mesmo? A Bíblia fala que a gente tem que ser humilde, a Bíblia fala que a gente tem que ser isso e tem que ser aquilo. A Bíblia te chama a ser humilde, mas não chama você para ser covarde. A Bíblia nos chama para sermos sim, mansos como o Senhor, mas não nos chama para sermos indiferentes aos problemas das pessoas do mundo. Não somos chamados para sermos cristãos que não praticam aquilo que a palavra diz que precisa ser praticado. A gente é chamado para contagiar. E no verso 20, o texto diz que Jesus, vendo a fé que esses homens tinham, Jesus disse, homem, para o paralítico, seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Agora espera aí, eles foram lá por uma necessidade física. Como assim Jesus chega e fala, o teu pecado está perdoado? Não, Jesus, você não está entendendo. Eu vim aqui porque esse homem não consegue andar. Jesus, alguém me trouxe porque eu estou precisando viver a minha vida. E o Senhor perdoa meus pecados, não está certo. O Senhor entendeu errado. O Senhor entendeu errado a minha oração. Quantas vezes a gente não está assim, Deus, eu estou orando há muito tempo, e o Senhor está operando na minha vida a área que eu ainda não pedi. O Senhor está fazendo coisa que não é exatamente o que eu preciso. O que eu preciso é disso aqui, mas o Senhor está agindo aqui. Jesus é soberano sobre a tua vida, querida. Ele sabe o que faz na tua história. Ele sabe exatamente o que está fazendo hoje no seu coração. Talvez você ora por A e Jesus está resolvendo B. Você ora por isso, Jesus está fazendo aquilo. E isso é interessante porque o texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. E aqui eu me pergunto, que fé é essa que eles viram? Que fé é essa que... Eu não sei. O texto não fala que esses homens oraram. O texto não fala que esses homens cantaram louvores. O texto não fala que esses homens deram glória a Deus. Mas o texto fala que esses homens agiram. E aqui eu aprendo que nós sabemos que fé não é acreditar. Fé é conhecer.
esses homens só fizeram o que fizeram porque conheciam o poder de Jesus. Esses homens só foram capazes de atravessar uma multidão, de descer um paralítico pelo teto, porque eles tinham certeza de que Jesus ia fazer. Eles conheciam o poder de Jesus. Então, quando o texto fala, vendo-lhes a fé, o que o texto está dizendo é o seguinte: a atitude desses homens demonstraram o coração deles. A atitude desses homens provaram que eles eram pessoas que sabiam de fato quem Jesus era. E é interessante porque, às vezes nós falamos que temos fé, mas a gente não age. A gente não faz nada, a gente não muda. A gente quer transformação, mas a gente fica no mesmo lugar. Poucas situações na Bíblia aconteceu de Deus falar para a pessoa não orar, mas para a pessoa agir. Moisés diante do mar vermelho, Moisés vai lá e vai orar, Deus me ajuda, o que eu faço? Por que você está clamando a mim? Levanta e marcha. Faz alguma coisa. Com aquilo que eu coloquei na tua mão, faz alguma coisa. Eu não te sustentei até aqui, então caminha, meu amigo. Eu não te trouxe até aqui, então estenda o cajado. Eu não te trouxe até aqui, então faz alguma coisa. Porque a fé que Jesus espera é a partir daquilo que nós conhecemos acerca dele, a gente agir. A partir daquilo que ele já provou na tua vida, você dá um passo. A partir daquilo que ele já mostrou sobre quem ele é, sobre você, você age. E às vezes nós somos impedidos de ser um filho de Deus em evidência. Porque muito daquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente não faz. Jesus mandou você amar uma pessoa e você não ama. Ele mandou você orar por alguém e você não ora. Ele mandou você cuidar de alguém e você não cuida. Ele mandou você avançar e você não faz. E às vezes a gente olha para a gente e fala, mas a questão não é só capacidade. A questão é que eu sou uma pessoa frustrada na vida. Não é só capacidade. Eu olho para mim e eu sei que tudo que eu faço dá errado. Eu sou uma pessoa que recebeu palavras negativas, eu sou uma pessoa que foi desprezada até dentro da minha própria casa. Pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido, pelo cônjuge, desprezado pelos filhos, desprezado pelos trabalhos. Mas a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. E todo aquele que Ele chama, Ele muda o teu nome. Quando Deus chamou Abraão, Ele mudou o teu nome. Quando Deus chamou Saulo, Ele mudou o teu nome e se tornou Paulo, um dos maiores homens do cristianismo. Quando Deus chamou Pedro, Ele mudou o teu nome. Em uma pregação, mais de 3.000 pessoas foram salvas. As tuas frustrações não podem ser limites. As tuas frustrações não podem limitar você para ser o que você foi chamado para ser. Aquilo que aconteceu com a tua vida não pode impedir que você cumpra o chamado do Senhor. A tua frustração não pode impedir que você seja um cristão que contagia e faz a diferença. Porque Deus é especialista em escrever novas histórias. Ele é especialista em fazer coisas novas, plantar recomeços e restaurar altares. E muitas vezes o que nos falta também é perseverança. Porque eu olho para alguns textos bíblicos e vejo que Jesus estava sempre acompanhado de multidões, né? Jesus passava e multidões iam atrás. Jesus pregava, multidões iam atrás. Mas ainda assim eu vejo pessoas que apesar da multidão foi atrás. Zaqueu subiu numa árvore e falou assim, eu vou fazer alguma coisa, porque esse homem tem que me ver. A mulher do fluxo de sangue, eu vou fazer alguma coisa, mas se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curado. Tem gente que não tem frustração. Tem gente que não tem limitação quando olha para si. Mas tem gente que não tem perseverança. Tem gente que sabe que vai acontecer. Tem gente que sabe que Deus está ali para levantar. Tem gente que sabe que Deus pode, mas não continua. Mas desiste, mas abandona. Desiste daquilo que o Senhor está fazendo. Olha aí a fé daqueles que se encontraram com Jesus. A Bíblia não fala que a mulher do fluxo de sangue fez jejum, mas diz que ela foi até ele. A Bíblia não fala que Zaqueu começou a cantar em alta voz na árvore, mas ele subiu na árvore. O que está faltando você fazer? Porque às vezes você está orando todo dia, mas Jesus está falando, querido, levanta, faz alguma coisa. Faz alguma coisa porque sou eu que te capacito. E voltando à história do paralítico, ele disse que a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados do paralítico. E aqui é interessante porque às vezes Deus está agindo na tua vida em área que você não orou, mas tem um propósito.
Porque Jesus fez algo completamente inesperado, surpreendente. Ninguém estava pensando nisso. A expectativa das pessoas era a cura do paralítico. E aqui há um contraste sobre como nós nos enxergamos e como Deus nos enxerga. Porque nós nos enxergamos pessoas deficientes na matéria. Mas Deus olha para a gente e fala, não, você é mais deficiente na alma. Não, Deus, eu sou muito deficiente na minha liderança. Eu sou muito deficiente na minha gestão financeira. Sou muito deficiente na minha gestão de tempo. Certamente, mas você é muito mais deficiente no teu caráter. Porque quando você resolver o seu caráter, aquilo que é externo vai se resolver. Quando você resolver o teu coração, aquilo que é deficiente, as pessoas vão olhar e vão falar, mudou. Porque o caráter foi transformado. E quando Jesus perdoa os pecados desse homem, na verdade ele está falando o seguinte, a sua maior deficiência é na alma. Sua maior deficiência não é na sua coluna. Porque a sua coluna curada não vai te levar para o céu. Mas um coração regenerado vai fazer com que você seja salvo. E com que todo mundo que olha para você vai falar, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Deus. E Deus fala que os fariseus e mestres da lei ficaram pensando, meu Deus, quem é esse cara que está blasfemando? Quem é esse aí que acha que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados e Ele não é Deus. Só Deus pode perdoar pecados e transformar histórias, mas Ele não é Deus. E lembrando que nesse período as pessoas não sabiam, elas sabiam quem era Deus, mas não sabiam e não reconheciam que Jesus era o Messias, o Filho enviado. E aqui é interessante porque quando Jesus realizava algum milagre, ele pedia para que ninguém contasse nada para ninguém, mas algumas pessoas não levavam em consideração e contavam mesmo assim. E isso explica a presença dos fariseus e dos mestres da lei naquele lugar para ouvir Jesus. Agora presta atenção nisso aqui que é muito importante. Os fariseus e os mestres da lei, eles eram considerados os guardiões da ortodoxia. Eles eram considerados os guardiões da religião. Então estavam ali para ver quem de fato era esse Jesus. Aqueles que mais conheciam de teologia tornaram-se os maiores inimigos de Cristo. Aqueles que conheciam mais da tradição eram os fiscais da religião, eram os farejadores de heresias. Não muito diferente dos tempos de hoje. E o versículo diz que eles se indignaram com o perdão de Jesus. Ficaram indignados com Jesus perdoar, porque só Deus pode perdoar. E na mente dos religiosos, Jesus tinha cometido um pecado digno de morte, porque dizer que perdoava pecados era blasfemar contra o nome de Deus. E na teologia estavam certos, somente Deus poderia perdoar pecados. Porém a concepção deles acerca de Jesus estava errada, porque deixaram de ver Jesus como Filho de Deus, para enxergá-lo como apenas um curandeiro. E quem enxerga Jesus como um curandeiro não consegue vê-lo como Filho de Deus, como quem salva o teu coração. Mas Jesus, já sabendo o que pensavam, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Querido, o que é mais fácil dizer? Muito mais fácil dizer que perdoados estão os teus pecados, porque não tem nenhum ser humano que pode conferir. Difícil mesmo é falar levanta e anda, porque aí tem testemunho ocular para saber se tem o poder ou não. E Jesus já tinha dado motivo suficiente para provar que era o Filho de Deus, porque já tinham feito muitos milagres. E por isso eles estavam em dúvida, e Jesus pega ele nas suas dúvidas. Porque os rabinos naquela época, eles entendiam que nenhum enfermo poderia ser curado da enfermidade, até que Jesus perdoasse os seus pecados. Olha que interessante. Ninguém poderia ser curado se Jesus não perdoasse. Os religiosos criam nisso. Para eles, a cura espiritual tinha que preceder a uma cura física. E o verso 24, Jesus, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele diz ao paralítico, eu te digo, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Agora olha que interessante. Toda vez que Jesus faz algo na tua vida que talvez você não está esperando, é para que muita gente que está perto de você saiba que de fato Ele é Deus. Se Jesus tivesse simplesmente curado aquele paralítico, aqueles rabinos, aqueles fariseus não saberiam, ou pelo menos não dariam credibilidade à divindade de Jesus. Tem muita coisa que a gente está orando há tempos. Tem situação que talvez você está clamando há muito tempo e você não está vendo resultado, apesar de Deus estar sustentando você.
apesar dele estar resolvendo muita coisa na tua vida, apesar de você estar sendo liberto de muita coisa, livrado de muitas situações, possivelmente, tem muita gente olhando para a tua vida e vendo muita coisa acontecendo e glorificando a Jesus, apesar de você ainda não ter recebido aquilo que você queria. E talvez Jesus está fazendo isso na sua vida, porque somente através dessas atitudes é que você se torna um filho mais maduro. Porque o filho imaturo, ele depende de milagre o tempo todo, mas o filho maduro, ele depende de provisão. O filho maduro, ele vive da palavra do Senhor. É o que o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes nós estamos mortos, nós estamos enfraquecidos, porque a gente só quer se alimentar de pão, a gente só quer se alimentar de milagre, mas a gente não está se alimentando da palavra do Senhor. E todo aquele que dele se alimenta, por ele também viverá. Isso me faz perguntar, será que de fato eu estou sendo uma pessoa contagiante? Será que eu estou vivendo esse contágio do Evangelho? E tem pessoas conhecendo Jesus a partir da minha vida? Porque esses 4 amigos que levaram o paralítico, que não tinham nenhum valor, contagiaram pessoas. O fato de Jesus perdoar pecados, realizar alguma coisa no coração, em detrimento da matéria, fez com que as pessoas olhassem para Jesus e falassem: de fato você é filho de Deus. De fato você é homem de Deus. Você é o Messias enviado. Mas tem muita gente que está olhando para a nossa vida e apesar de ver o nosso êxito na matéria, não está vendo nada de Jesus na nossa vida. Agora tem gente que não está tendo êxito em muitas coisas que gostariam de ter, mas está crescendo na vida com Deus e está transformando gente a partir do seu convívio. Tem gente que não está vendo muitos milagres acontecendo, mas está crescendo espiritualmente. Está sendo ajustado todos os dias no seu coração, está sendo ajustado todos os dias na sua vida. E está sendo uma pessoa contagiante. E existem algumas pessoas que foram contagiantes porque não viveram pela matéria, mas viveram com o propósito do Senhor no seu coração, que é conhecê-lo e fazê-lo mais conhecido. Billy Graham teve o propósito de evangelizar o mundo. E ele viu estádios lotados, onde ele mesmo pôde levar o evangelho a isso. Possivelmente nenhum homem na história falou tanto de Jesus como Billy Graham. E até os dias de hoje, a vida de Billy Graham contagia. Um outro rapaz chamado William Wilberforce teve o propósito de libertar escravos na Inglaterra, em 789. Ele dedicou sua vida a essa causa, e em 833, 4 dias antes dele morrer, a escravidão foi abolida na Inglaterra. Isso é um cristão contagiante. Martin Luther King teve a visão e o desejo ardente de que as pessoas fossem julgadas pela dignidade do seu caráter e não pela cor de pele. Martin Luther King morreu por essa causa e seu propósito libertou milhões de negros da segregação racial nos Estados Unidos. Um pastor batista, um cristão contagiante. Esses homens eles tinham algo em comum, seus olhares estavam focados na pessoa de Cristo. Eles sabiam que ele era pó. Sabiam que era um pó. Mas aos pés do mestre, suas vidas teriam sentido. Aos pés do mestre, mudariam histórias e influenciariam gerações. Você pode sair desse culto aqui, querendo viver sua vida de cristão que não impacta ninguém. Mas tenha certeza que você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser um crente que não faz diferença onde você está. E às vezes a gente age igual a multidão. Aquela multidão a gente só ouve na Bíblia como multidão. Mas quem teve o teu coração transformado, você sabe o nome. E tem muita gente que está passando neste mundo despercebido. Porque está buscando Deus por aquilo que Ele pode dar na matéria, mas não por aquilo que Ele pode fazer no coração. Está buscando a Deus por qualquer outra coisa, mas não está buscando maturidade espiritual. Não está buscando transformação. Querido, e a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca em primeiro lugar o coração do Evangelho. Busca em primeiro lugar aquilo que só o Evangelho pode fazer na tua vida.
Uma pessoa qualquer pode te dar um malote de dinheiro e acabar com seus problemas, mas não é uma pessoa qualquer que vai levar você à maturidade espiritual. Uma pessoa qualquer pode chegar a você e tirar você daqui e colocar aqui no seu emprego, mas não é qualquer pessoa que vai transformar o teu coração, não é qualquer pessoa que vai te levar ao reino celestial, somente Jesus Cristo. E às vezes a gente está preocupado com isso que qualquer pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer. Aquilo que qualquer um pode fazer é nada para Deus, mas aquilo que só Ele pode fazer, só Ele você deve buscar. E qual é a sua demanda hoje? E eu não estou dizendo para você desprezar aquilo que Deus pode fazer na matéria, na necessidade que hoje você precisa, que ela é real. Mas ajusta o teu coração, porque talvez sua prioridade não tenha sido o coração do Evangelho, mas o teu próprio coração, as tuas próprias carnalidades, nossas próprias concupiscências. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem transforma a nossa vida de verdade. Às vezes a gente acha que a transformação da nossa vida vai vir em determinados aspectos externos, quando na verdade ele começa com um aspecto interno. Como esse paralítico achava que a sua vida ia mudar quando começasse a andar, mas a vida dele de fato mudou quando o pecado dele foi perdoado. Deus, a vida desse homem foi transformada porque pecados foram perdoados, porque posturas foram ajustadas. Deus, e hoje eu quero apresentar nossos corações aqui, o coração de cada um que está aqui na igreja. Deus, quantas vezes e há quanto tempo nós estamos orando por situações que nos limitam na matéria, por situações externas que estão nos limitando, Senhor, e que está doendo tanto no nosso coração e está sendo tão difícil, mas a gente vem te pedir perdão, porque na ânsia da solução de problemas externos, estamos esquecendo da verdadeira devoção que o Senhor merece. Estamos nos esquecendo da centralidade que é o Senhor na nossa vida. E enquanto no nosso coração o Senhor não for o centro, nada vai acontecer, porque o Senhor não pode permitir que em nosso coração exista um Deus que não seja o Senhor. E muitas vezes a nossa provisão se torna o nosso Deus, a nossa cura se torna o nosso Deus, a realização de um sonho, de um grande desejo se torna o nosso Deus, quando na verdade nós não nascemos para isso. Tudo isso são adereços que nos acompanham enquanto nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Deus, e eu que te peço nessa manhã, é que o Senhor traga maturidade aos nossos corações, que o Senhor possa fortalecer os nossos ombros, que a gente possa viver uma vida de integridade, que a gente possa viver uma vida de sobriedade diante do Senhor, que a gente possa buscar o teu reino, que possamos buscar a tua justiça, de modo que todas as outras coisas serão acrescentadas, mas muito além disso, que a nossa vida faça diferença, onde quer que a gente esteja, que a nossa vida possa mudar realidades, possa mudar pessoas e transformar corações. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém.